Então, nessa formação hoje, vou falar qual a importância de estar no silêncio. O silêncio contra o barulho do mundo. No início da página 27 do livro A Força do Silêncio, ele já vem dizendo: as grandes coisas se realizam no silêncio, não no barulho e do acontecimento exteriores, mas da clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, no sacrifício e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. Então Deus só consegue se manifestar através do silêncio. Deus se manifesta através do silêncio. Quando nós colocamos no silêncio, Deus começa a agir em nós. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus fazia isso. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para o lugar no deserto. Ali se pôs em oração. Então, o mestre, ele já ensinava e ensina a cada um de nós até hoje, que para escutar o que Deus tem a falar para nós, nós temos que se colocar diante da presença dele, não no barulho, mas no silêncio. Quando viramos a página na página 28 silêncio, o cardeal Robert Sarat, que é o livro, ele vai dizendo: nisso há uma grande pergunta: como o homem realmente pode ser imagem de Deus? Ele deve entrar no silêncio. Olha que lindo! Então, se o homem quer ser imagem de Deus, ele precisa o quê? Se mergulhar no silêncio. Porque daí ele vai descobrir realmente, no silêncio, o que Deus vem falar para a vida dele, o que Deus tem a dizer para ele. Aí ele continua dizendo assim: revestido de silêncio como o próprio Deus habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu. Ou melhor, ele deixa Deus se manifestar nele. Então ele começa a retirar tudo que é dele. Por exemplo, eu, Marcelino, começa a retirar tudo que é de mim e começa o quê? Se encher da graça, da força de Deus. Então nesse momento acontece o quê? Vai se manifestando em mim a presença de Deus e eu ficando mais parecido com ele. E aí ele continua dizendo: se encontramos Deus no silêncio eterno, onde ele mora, o Senhor já ouviu a voz de Deus. Como está ouvindo a minha? A voz de Deus é silenciosa. Na verdade, também o homem deve tender a se tornar silêncio. Aí ele continua dizendo, falando de Adão no paraíso, Santo Agostinho dizia: vivia fruto a Deus, cujo bem era feita a bondade. Ao viver com e no Deus silencioso, devemos tornar nós mesmos silenciosos. Para o homem espiritual que provou Deus, o silêncio e Deus parece se identificar, pois Deus fala no silêncio e só o silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para encontrar Deus, onde o homem poderia ir, senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo, nessas regiões tão ocultas que não pode perpetuá-las, quando as alcança, ele zelosamente preserva o silêncio que Deus dá. Ele o defende de toda agitação, mesmo a de suas próprias potências. Olha que lindo! Então, a partir do momento que a pessoa ela se mergulha no silêncio, Deus vai mergulhando no mais íntimo de nosso ser e ele vai fazendo essa transformação, essa graça. Vai tirando tudo que é velho de nós e vai enchendo com a graça de Deus tudo que é novo. E vai fazendo nós ficar cheios do céu, cheios da sua presença. Então, a partir do momento que se enche de Deus, o que acontece?
eu começo a transmitir esse Deus em todos os cantos. Porque Deus se torna, como foi falando aqui, imagem e semelhança de Deus. Cada vez mais que eu se aproximo de Deus, na vida de oração, na adoração ao Santíssimo, na missa que eu vou, então eu vou se tornando mais imagem da presença de Deus. E quer dizer o quê? Que eu vou transmitir amor, caridade, paciência, vou transmitir todos os dons que Deus vai me dando. Então, o silêncio é muito importante, porque eu não deixo mais a minha voz falar por mim, mas a voz de Deus falar através de mim. Então, nesse instante, vamos suplicar a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, para que eu possa compreender a importância de se mergulhar no silêncio para escutar a Deus, como Jesus fazia. Por isso que ele dizia, o Pai e eu são um só. Por que ele compreendia isso, que o Pai e ele é um só? Porque ele mergulhava nesse silêncio e se tornava, e ele um só entendia que eles eram só um com o Pai. O Pai e ele eram um só, por causa através da vida de oração, da intimidade dele com o Pai, gerava frutos diante onde ele estava, não é? Que nós também podemos gerar esses frutos aonde estivermos. Então rezemos. Senhor, nós te pedimos que tu nos dê a graça, que através desse silêncio, através dessa palavra que ouvimos hoje, que nós podemos ter essa graça de poder mergulhar nessa intimidade. Dá a graça de todos os dias estar contigo primeiro, a amar a ti sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e dê seu like, para que outras pessoas possam alcançar essa mensagem. Se essa mensagem foi importante para você, repasse para outra pessoa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.